gente, tudo bem com vocês? Sou a professora Daniele, estamos aqui para mais uma aula de ciências e espero que vocês estejam todos bem. Bem, hoje nós vamos fazer uma retomada das últimas aulas em que nós falamos sobre os componentes químicos, sobre as misturas e como tudo isso está presente em nossas vidas. Olha só, vocês já pensaram do que são feitas as coisas? De tudo que tem no mundo, do que é feito? Já pararam para pensar do que são feitas as estrelas, as nuvens, o nosso solo, os componentes naturais e os componentes construídos pelo ser humano também? Do que eles são feitos? Então essa é uma pergunta que vem lá de muito tempo atrás na humanidade. Então no princípio, quando os cientistas, estudiosos começaram a olhar para isso, a pesquisar sobre o componente, a composição das coisas, eles pensavam basicamente nos 4 elementos: no fogo, no ar, na terra e na água. Então eles resumiam que tudo que tinha no planeta basicamente vinha disso. Mas ainda não era uma resposta completa. Faltava entender do que são feitas essas coisas, né? Do que é feito a água, do que é feito o ar, o fogo. Então, pesquisando ainda mais, eles chegaram à conclusão de que existe uma pequena uma partícula que não se divide mais e que está presente em tudo que é matéria no planeta. Como assim matéria, professora? Matéria, tudo que existe no planeta que tem uma composição, tá? Então eles chegaram nessa pequena partícula que não se divide mais e aí chamaram de átomo. Átomo, que significa A de negação, tomo de divisão, então não divisível. Quer dizer que todas as coisas em sua composição vai ter um átomo. 1, 2, e dos átomos vão formar as moléculas e das moléculas as substâncias e das substâncias as transformações e aí que nós temos todas as coisas. Tudo que existe no nosso planeta. Então, essa variação de molécula, de componentes, que daí vão compor as classes, né, de minerais, de gases, é o que existe no nosso planeta. E para estudar isso, foi feita então uma tabela, a tabela periódica. Vocês já devem ter visto em algum lugar ou ouvido falar disso por aí. E aí é nela que estão todos os componentes químicos conhecidos e estudados pela humanidade até hoje, tá? E o que todo esse estudo influencia na nossa vida? Bom, esses estudos modificaram muitas formas de pensar nos componentes que existem no planeta, em como lidar com as doenças. Então, na parte farmacológica, então na parte farmacêutica, mudou muito a composição dos remédios e como isso pode agir no nosso corpo. Então, basicamente, se descobriu que tudo é reação química. Nosso planeta vive acontecendo reação química, o nosso corpo, o tempo todo. Então, é basicamente assim que as coisas funcionam no nosso planeta, com as pequenas partículas, as moléculas, e aí que vão formar as substâncias. Vamos ver um pouquinho do que nós temos sobre essas substâncias. Olha só, uma substância muito conhecida, ó, o ouro, o oxigênio e o hélio. O oxigênio, professora, como é que a gente vê o oxigênio? O oxigênio não está em todo lugar no planeta, é essencial para a nossa vida? Sim. Como que sabe quantas moléculas que tem? Então, tudo isso estudado em laboratório. Tanto que é possível armazenar o oxigênio, que também é usado aí para os fins medicinais. A gente vê os balões de oxigênio. Na pandemia foi muito usado os cilindros de oxigênio, por quê? Quando ele é armazenado, comprimido, ele tem uma força maior. Esse ar que a gente respira, que normalmente ele está mais como se fossem as moléculas mais espalhadas. E quando ele está armazenado em cilindro, ele está mais aproximado das moléculas, então ele tem uma potência maior. Por isso que quando a pessoa está hospitalizada e precisa do oxigênio, é aquele oxigênio no cilindro. E tudo isso também não é fácil. Nós vimos também na pandemia que chegou a faltar oxigênio. Então existe toda uma força-tarefa,
uma engrenagem industrial para poder fazer esse armazenamento do oxigênio. E o gás hélio, que nós conhecemos também naqueles balões que flutuam e vão bem alto lá. Então, já é uma forma de utilizar o gás também no cilindro, mas também usa para outras finalidades. Então, também é como as diversas formas que a gente utiliza o gás que nós temos, os gases que nós temos disponíveis no nosso planeta. Outra forma de observar as substâncias é a gente olhar para coisas simples, como a água. A água, então, ela tem composição desses elementos. Ela vai ter o H2O, porque ela vai ter hidrogênio e oxigênio. O sal de cozinha também é uma substância com composição química. Ele vai ter o cloreto de sódio, que é o NaCl, que são aqueles símbolos que eu falei que tem lá na tabela periódica. Então, como tudo isso surgiu? Então, como eu disse, já vem sendo feito um estudo ao longo da história da humanidade para compreender como as coisas se formam, como as reações acontecem, como o planeta é formado. E uma importante estudiosa da química e da física foi a Marie Curie. Ela foi a primeira mulher a ganhar 2 prêmios Nobel na história. Então, ela teve uma importante contribuição na descoberta de 2 elementos químicos da tabela periódica, o polônio e o rádio. E ela trabalhou muito com a radioatividade. Através desses estudos, da pesquisa dela, é que foi criada o raio-x, que nós temos até hoje como uma importante ferramenta aí da medicina, na prevenção e no estudo de doenças. O estudo dela foi tão revolucionário que, na época, ela não pôde ter o protagonismo, ela não pôde ter o reconhecimento merecido, porque era uma época ainda que a mulher não tinha esse espaço na sociedade. Então, ela batalhou muito, ela sofreu muito diante da sociedade, teve que sair do seu país para estudar em outro lugar, onde as mulheres podiam frequentar a universidade, para desvendar todas essas curiosidades, todos esses estudos que ela tinha muita vontade de estudar e venceu, né? Então ela trouxe bastante contribuição e está até hoje aí na história da humanidade. O interessante sobre a Marie Curie também é que ao mesmo tempo que ela foi estudando sobre a radioatividade, ela teve muito contato com essa radioatividade e ela não tinha ainda a ideia dos efeitos colaterais, tá? Então até hoje os manuscritos, as observações que ela fez e as roupas que ela usava estão em locais protegidos porque eles ainda têm radioatividade. Inclusive, o local onde ela foi enterrada, né, o seu sepultamento foi com caixão de chumbo por conta da radioatividade. Por isso que hoje as pessoas pensam em Chernobyl, locais que tiveram problemas nucleares, o quanto ainda pode afetar a saúde. Então tem que ter um isolamento, um cuidado bem importante aí, porque sim, é uma coisa seríssima, é uma grande descoberta para a humanidade, mas também tem que ter uma cautela, também um perigo, tá certo? Vou mostrar para vocês então um vídeo que vai contar um pouquinho da história dela. Então, viram que legal? Muito interessante mesmo a história de vida e a pesquisa dela. Então, seguindo, outras misturas que a gente tem na nossa vida. Você sabia que a maionese que você usa aí no seu pãozinho, em casa, também é uma mistura. O nosso sangue é uma mistura.
Existem diferenças entre os tipos de misturas. Há misturas que a gente logo identifica que tem mais de uma substância e tem outras que a olho nu a gente não identifica. A gente olha e parece ser uma coisa só, mas que num olhar microscópico ou até mesmo com uma reação do tempo, ali a gente já vê que tem substâncias que se separam. Então são tipos de misturas diferentes. Olha só, outra mistura que é bem comum na nossa vida e bem importante é a água. Ela não é composta por um único elemento. Olha aqui. Ela vai ter lá, então, aqueles componentes, elementos químicos que eu comentei com vocês. Ela vai ter fluoreto, ela vai ter cálcio, sódio. Então, quer dizer, é uma mistura com várias substâncias. Na vida estamos cercados de misturas. Por exemplo, a água que bebemos, seja ela mineral ou filtrada, é uma mistura de água, sais, cloro e outros elementos químicos. Então, as misturas basicamente estão em tudo na nossa vida. Olhem esse outro vídeo que vai explicar um pouquinho como que é o olhar da química para essas coisas, que vai mostrar dentro das construções, das nossas roupas, vestimentas, onde tudo há uma composição química. Então, viram que legal? Bem interessante.
um olhar aproximado, mostrando pra gente que em todos os lugares estão as misturas, as substâncias, as moléculas e os componentes químicos. Então, seguindo sobre as misturas. Então, como eu disse, há dois tipos de misturas. As misturas homogêneas e as heterogêneas. Então, qual que é basicamente a diferença entre elas? É que as heterogêneas são distinguíveis. O que é isso? Eu consigo identificar a separação dessas substâncias, desses elementos presentes nessa mistura. Por exemplo, se você misturar óleo com água, você logo vai identificar que há uma separação ali de componentes, de substâncias. Porém, na mistura homogênea, por exemplo, a maionese, a gente sabe que tem alguns ingredientes ali, mas ela aparentemente é uma mistura homogênea, é uma visão de uma coisa única, certo? Então, olha só para vocês verem uma visão aproximada do sangue. Então, o sangue é até uma pegadinha e parece uma mistura homogênea quando a gente olha, porque a gente vê só uma tonalidade, uma textura, mas ele é heterogêneo porque ele é composto de várias substâncias. Ele é composto também de plasma, então ele também tem os glóbulos e o plasma, então ele também se separa rapidamente. Então, quando você observar algum ferimento, algum local que tenha sangue, vocês vão ver que logo tem uma coagulação. Então, isso é a separação ali das substâncias no sangue. Então, agora, para a gente provar essas misturas e presenciar, vamos fazer um pequeno experimento. Vocês vão precisar aí de água, vinagre, bicarbonato de sódio, detergente de cozinha, colheres e copos transparentes. Eu vou separar o meu material, deixar um tempo para vocês e a gente já volta para realizar esse experimento.
Então, separaram os materiais? Vamos fazer essa mistura? Primeiro nós vamos utilizar água com bicarbonato de sódio. Então, num copo, primeiro vai água e bicarbonato de sódio. Tem um pouquinho aqui, ó. E no outro copo, nós vamos misturar vinagre com detergente, tá bom? Eu vou misturar aqui. A gente não precisa colocar muito, tá? Coloca um pouquinho de água. E o bicarbonato. Vou colocar umas 2 colherinhas, que essa colher é pequenininha. Mas se for uma colher de sopa normal, ela bem cheinha, é suficiente, uma só. Então, olha só. A gente misturou aqui o bicarbonato com a água e podemos dizer que ela se tornou numa solução. Solução quer dizer que tem sempre um solvente e um soluto. O solvente aqui, no caso, é a água e o soluto foi o bicarbonato. Então, a gente dissolveu ele aqui e formamos uma nova mistura, uma nova substância. No outro copo, a gente pode colocar o detergente. Coloca um pouquinho mais. E o vinagre. Ah, mas agora eu vou colocar o vinagre, mas só vou mostrar para vocês depois. Então, preparem aí o experimento de vocês e a gente já confere.
Então, fizeram a mistura de vocês? O que vocês acham que vai acontecer com cada mistura dessas? Eu já dei a dica ali de como ficou a água com o bicarbonato de sódio. Agora, vocês vão pegar o material de vocês, vão fazer a anotação de hoje, a data e escrever experiência de ciências, tá certo? Vou dar um tempinho e a gente já volta. Muito bem, anotaram? E agora, então, nós vamos utilizar o método científico. Lembra que eu já falei para vocês também, nós já conversamos aqui em outras aulas sobre o método científico. O método científico sempre acontece a partir de uma pergunta. Então, qual foi a pergunta que eu deixei para vocês? O que será que vai acontecer? E para, então, levantar as hipóteses do que é possível acontecer com essas misturas, nós vamos montar uma tabela. Então, vocês vão escrever lá, primeira mistura, água e bicarbonato de sódio. Embaixo, a hipótese, o que vocês acham que vai acontecer. Na segunda coluna, segunda mistura, vinagre e detergente. E hipótese, o que será que vai acontecer. Então, antes de você ver o que ocorre com esses materiais, você vai anotar ali o que você imagina que pode acontecer, tá certo? Então, vou dar um tempo para vocês montarem a sua tabela e a gente já volta.
Muito bem, montaram as suas tabelas. E agora nós vamos fazer uma terceira mistura. Olha só, agora vamos fazer a mistura das misturas. A gente já tinha aquelas misturas, nós vamos misturar tudo agora. O que você acha que vai acontecer? Vamos misturar bicarbonato de sódio e o vinagre com o detergente e um pouquinho da água que tinha ali. Então, nessa parte, vocês vão acrescentar uma terceira coluna na sua tabela e vai descrever os componentes misturados e a hipótese. O que vai acontecer com essa substância? Dá mais um tempo, então, para vocês anotarem e a gente já volta para realizar o experimento. Então, vamos lá? Então, aqui nós vamos misturar o bicarbonato de sódio, o vinagre com o detergente. Nós vamos misturar tudo aqui nesse recipiente do meio. Vamos lá. O que será que vai acontecer? Você vai verificar se o que ocorre... Eu vou diluir um pouquinho mais aqui para pegar bem o bicarbonato. Será que o que vai ocorrer corresponde ao que você pensou? Vamos ver. Viram só? Na hora, então, nós podemos observar que ocorreu uma transformação. Vocês viram que aquela substância que estava dissolvida, era solúvel aqui, ele já se transformou e ficou formando uma espuma. Olha só. Então, já é uma transformação dessas misturas que nós fizemos aqui. E ele vai formar mais espumas até ele começar a se separar. Ó, já está ocorrendo a separação das substâncias. Se vocês observarem, aqui nós já temos uma coloração
diferente. E aqui em cima é que está ficando a espuma, o que formou um pequeno gás ali do bicarbonato, tá? E claro que as bolinhas também por conta do detergente, ok? Então, você notou que ocorreu uma transformação. O que são transformações? Existem muitas transformações. Transformações que podemos observar na natureza e na nossa vida o tempo todo. Existem as transformações químicas e as transformações físicas. Transformações químicas são as transformações basicamente irreversíveis. O que quer dizer isso? Quer dizer que aquele material, aquela substância não volta a ser o que era. Por exemplo, uma coisa bem simples. Uma xícara de café. Você está tomando o seu café e você adiciona leite. É possível aquela mesma xícara que você adicionou o leite voltar a ser um café? Não. Então você acabou de fazer uma transformação química, tá certo? E uma transformação física? Uma transformação física é o que vai mudar apenas o estado físico daquela substância. Outro exemplo bem simples do nosso dia a dia. O gelo, a água. A água, ela não deixa de ser água. E ela pode voltar a ser água quando ela se transforma em gelo. Então, isso é uma transformação física. Só mudou o estado físico dela. De sólido para líquido ou líquido para sólido. Certo? Bem simples isso, né? E se a gente continuar observando no nosso dia a dia, nós vamos ver que as transformações ocorrem o tempo todo. Na natureza, na nossa vida, no nosso corpo. São as reações químicas dessas moléculas que se agitam e mudam as substâncias. Então, olhem lá. O apodrecimento das frutas e legumes é um exemplo de transformação. E a gente sabe até os truques ali, o que é melhor para durar mais aquele produto. O morango, por exemplo, olha como tudo é química. O morango, se a gente, assim que chegar da compra, do mercado, mercearia, onde você adquiriu esse material, esse produto, é só você lavar com vinagre. Se você lavar com vinagre, ele vai durar mais do que lavar com água. Claro, a gente tem que sempre manter a higiene dos alimentos, mas alguns truques, que incluem a química, fazem a gente preservar melhor os nossos alimentos. Então, o apodrecimento de frutas ou legumes é um exemplo de transformação irreversível ou química. A decomposição provoca a formação de substâncias químicas que alteram a cor, o cheiro, o gosto, a textura e a consistência dos corpos. Então, como eu expliquei, a transformação química é algo que jamais vai poder ser revertido, jamais vai voltar a ser o que era antes. Então, ele muda a textura, a aparência, o cheiro, o gosto. Então, essa é a definição de uma transformação química. Então, nós vimos que tudo ocorre basicamente com esses processos. Mistura, substâncias, moléculas, átomos e transformações. As transformações, vocês já perceberam que os materiais podem passar por diferentes transformações. Transformações físicas, diferentes de estado físico, ou transformações químicas. Quem que descobriu tudo isso? Quem que foi investigar todo esse processo? Lavoisier, Antoine Lavoisier. Foi um cientista francês e autor da frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é considerado o pai da química. Verdade. Então ele descobriu que um alimento que começa a apodrecer, ele se decompõe, mas ele vira alimento de bactérias, que vai virar adubo no solo. Então, tudo se transforma. E olha aqui um outro exemplo de transformação física. A banana, quando a gente, uma fruta qualquer ou um legume, quando a gente encontra ela inteira, ela está num estado. Ela se transforma em pedaços quando ocorre uma intervenção. Agora, quando ocorre o apodrecimento da banana, a gente pode voltar ela a condições normais para comer? Não. Então, aí é uma transformação química. O ovo, quando vai ao cozimento, também é uma transformação física. Tá certo? E outros demais transformações. Aqui a gente tem uma garrafa plástica, uma garrafa PET também,
que ocorreu uma transformação física. Ela pode ser revertida e voltar a ser uma garrafa reutilizável? Pode, ou pode ser utilizada de uma outra forma, mas ela não perdeu a sua composição química, certo? Olha lá outra demonstração de transformação física. A água, então, como eu já tinha falado, se torna gelo e depois ela volta a ser água. E outros símbolos que a gente tem que ficar um pouquinho de olho nesse mundo da química, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, bem rapidinho, que como é importante a gente ter esse conhecimento até na hora de escolher, fazer as escolhas dos produtos na nossa casa. Então, como lá na tabela periódica, cada elemento químico tem um símbolo, aqui também os elementos químicos e a maneira como eles se comportam geram um símbolo até pela proteção das pessoas. Então, para as pessoas saberem que alguns podem ser explosivos, corrosivos, tóxicos, por isso muito cuidado ao misturarem os produtos químicos de limpeza, tá? Tudo isso pode oferecer um risco à sua saúde. Então, pessoal, sempre muito cuidado, principalmente as trabalhadoras, trabalhadores domésticos que utilizam aí algumas misturinhas que acham que vão limpar melhor, mas um grande vilão é a água sanitária, tá, pessoal? Não é com qualquer substância que dá para misturar. Às vezes mistura tanto, inclusive, por exemplo, agora nesse período de pandemia, o pessoal usou muita mistura de água sanitária com álcool e acaba perdendo a eficiência do produto. Ela deixa de matar as bactérias e os micro-organismos porque quimicamente acaba anulando o outro. Outro cuidado que deve se ter é ao misturar água sanitária com vinagre, água sanitária com bicarbonato de sódio. Tudo isso pode emitir gases tóxicos que fazem mal à saúde, tá? Então, muita atenção, ler os rótulos e armazenar em lugar longe de crianças, de animais, porque isso pode causar intoxicação pelas vias pulmonares, além de alergias e até casos mais graves que precisam ir para o hospital. Tá certo? Então hoje nós vamos parando por aqui. Eu agradeço a todos pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau!